Ai, gente, como é bom vir aqui falar com vocês sobre um episódio bem feito. Porque pra variar, Superman e Lois nesse quarto episódio foi simplesmente magnífico, pessoal. Olha, não vou mentir que eu tava com saudade de gravar e editar vídeo aqui com vocês. Eu sei que pra vocês não fez a mínima diferença praticamente esse período que não teve vídeo, mas normalmente teria saído o vídeo de Superman e Lois no final de semana, o que não foi possível porque eu estava viajando para outra cidade, e eu regressei aqui pra minha casinha domingo à noite, de madrugada, né? E aí já fui assistir Superman e Lois, já tô gravando para opinar porque este episódio de Superman e Lois, ele foi simplesmente perfeito, maravilhoso, sensacional, incrível, tudo de bom e do melhor que um fã merece. No vídeo de hoje, então, eu vou analisar as coisas que eu gostei, que eu achei que foram muito bem elaboradas nesse episódio, porque ele foi um episódio ousado e fã de Superman gosta de episódio assim. Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo, solta a vinheta. Sejam todos muito bem-vindos ao Terra 22, aqui neste canal maravilhoso. Nós falamos sobre explicações e dúvidas de filmes e séries que englobam a cultura pop, principalmente ficção científica. E obviamente aqui você também vai encontrar explicações, dúvidas e curiosidades sobre Superman e Lois. Antes da gente seguir com o conteúdo do vídeo, não posso esquecer de pedir para você se inscrever no canal, que isso daí me ajuda muito. Também deixa teu like no vídeo, que o YouTube vai saber que você está gostando dos conteúdos e vai te recomendar mais vezes. E por fim, ativa as notificações para não perder nenhum conteúdo futuramente. Como eu falei pra vocês, esse foi um episódio surreal, foi simplesmente magnífico, porque a gente viu que teve ousadia de todos os lados. A gente viu que nesse episódio o Clark ele fez questão que a Lois ficasse em casa por conta da doença, né, da quimioterapia, toda essa situação muito desconfortável, né, pra quem infelizmente passa por isso. E aí a gente viu que por conta disso, os meninos foram tentar meio que se divertir, se distrair e tudo mais. E a primeira coisa que acontece de interessante nesse episódio é o fato do Jonathan ir até a casa do pai da Candace pra falar com ela, pra perguntar sobre ela, pra poder vê-la. Só que aí o pai dela já vem com os papinhos do tipo: a gente precisa conversar porque você tá espalhando mentiras sobre mim, eu não roubei tua picape, eu não trafico drogas, eu não faço nada disso e eu não quero que você fique espalhando fake news sobre mim. E aí podia ser um daqueles momentos em que facilmente o Jonathan ia falar tipo: tudo bem senhor, me desculpe se te desrespeitei ou algo do tipo, porque normalmente a gente vê que o Jonathan ele é mais quieto na dele, ele não é tão ousado nesse sentido. Só que aí a gente viu que não foi o que aconteceu, porque o Jonathan falou: olha só, você roubou a minha picape, o relógio da minha mãe estava nas suas coisas. E aí, gente, veio um belo jab de direita no olho dele, que na mesma hora eu falei: caraca, o que será que vai acontecer sobre isso, né? Porque, obviamente, que se o Superman descobre que um filho dele tomou um murro de um traficante de drogas, a coisa não vai acabar bem pro traficante de drogas. Aí a gente viu que ele foi lá pra casa, depois o Jordan também apareceu lá no meio da conversa, o Superman teve que sair pra resolver uma situação, e aí a Lois Lane acabou perguntando pra ele quem foi que tinha feito isso, e ele contou tudo, desde a questão da picape roubada até mesmo a questão do soco no olho. E aí a gente viu a Lois Lane indo com o Jordan e com o Jonathan de carro pra tirar satisfação com ele. De verdade, quem nunca passou por aquela idade em que a mãe tentava se intrometer na situação pra te ajudar, atire a primeira pedra, porque é isso que mãe faz, não importa a idade. E a gente viu que a Lois Lane foi lá peitar o traficante, né? Ele até ameaçou, né, botar a mão nela, essas coisas todas aí que não são legais. E obviamente que, como ele tava falando com a Lois Lane, óbvio que a mulher, mesmo com câncer, ela não se tremeu na base. Ela ficou ameaçando ele e aí ele mostrou uma arma pra ela. Aí nesse momento eu pensei que se ele realmente fosse pegar aquela arma pra fazer qualquer coisa, obviamente que o Jordan iria interferir, né? Porque o Jordan é extremamente rápido, ele poderia dar conta disso. Mas a Lois não quis que ele se metesse porque ela é a mãe, ela quem tem que proteger eles. E como eu falei pra vocês, tá certa exatamente a atitude dela. Só um pouco irresponsável, ou melhor, muito irresponsável, a questão dela tá com câncer querendo bater briga de boca com um traficante, né? Mas tudo bem. Aí depois de tudo que aconteceu nesse episódio, obviamente que eu vou comentar isso daqui a pouco, o Clark volta pra casa, ele descobre ao mesmo tempo que o cara deu um soco no filho dele e ainda por cima apontou uma arma pra Lois. E aí nesse minuto o Clark fica pistola, mas assim, pistola demais. Tanto que a Lois ainda fala pra ele: e isso não é um trabalho do Superman.
Imagina só, o traficante tá lá parado e chega o Superman lá na lanchonete pra cobrar o cara. Só que aí o Clark falou que ele não ia como Superman. E pessoal, eu gostei muito dessa cena, porque a gente vê lá que o Clark chega no restaurante, a Lana até pergunta se tá tudo bem, ele fala que não, e ele tenta umas 3 vezes levar o cara lá pra fora pra ter uma conversa com ele. E aí o cara levanta pra tentar bater de frente com ele e o Clark humilha o traficante, mas humilha mesmo. E o pior de tudo é que ele ainda tentou não fazer isso na frente da Candace, né, que é a filha dele, mas não teve jeito. E pessoal, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Que cena satisfatória. Que cena satisfatória. Vendo o Clark Kent, que é o disfarce do Superman. E aí o Clark Kent deu uma humilhada no traficante, que foi uma cena muito satisfatória. E ainda disse que se o cara fizer alguma coisa assim de novo, ele volta atrás dele. E foi legal que mesmo depois de tudo isso tendo acontecido, o Clark e a Lois ainda deixaram a Candace, que é a filha do traficante, ficar lá na casa deles por um tempo até as coisas darem uma melhorada pro lado dela. Agora que eu já falei sobre a melhor parte do episódio, vamos falar também sobre a questão da Lana com a Sarah. Gente, de verdade, eu gosto muito desses personagens, eu gosto do desenvolvimento deles, só que às vezes eu acho que são abordadas umas situações que não precisariam ter tamanho desenvolvimento. Tudo bem que a Lana, a Sarah e o pai dela são personagens muito bem adaptados. Eles são interessantes. Mas imagina se os personagens não fossem interessantes e a série ficasse abordando essa questão da Lana dando um tapa na Sarah porque a Sarah desrespeitou ela. A gente percebe que o roteiro tá muito bom, tá muito forte, porque até mesmo arcos ou momentos do episódio que são pra ser mais caídos, né? Porque não dá pra toda hora ter cenas com o Superman, com o John e tudo mais, que são cenas incríveis. E mesmo assim a gente vê que o roteiro tá incrível, porque essas cenas são muito boas. Mesmo a Lana tendo feito aquilo com a Sarah, tiveram toda uma conversa, toda uma questão, e eles conseguiram se resolver. Também tivemos nesse episódio uma situação muito conflitante pro lado do John, porque ao mesmo tempo em que ele foi conhecer a irmã dele, só que não é a irmã dele, é a irmã do sócia dele, né, desta terra, que já tinha morrido pro traficante, que é o mesmo cara que o Superman teve aquela conversa lá, que não ajudou muita coisa, e a Lois também tá pesquisando muito sobre ele. Aí a gente viu que o John teve uma conversa com ela explicou mais ou menos tudo o que aconteceu. É muito chato, né, ver que o John dessa terra não é um cara legal como o que tá com a gente agora, que é de outra terra, uma situação confusa de ficar ressaltando, mas enfim. Só que a gente viu que foi muito perigoso o John ter ido falar com a irmã dele dessa terra, porque segundos depois ela foi capturada, né, raptada pelo Bruno, que é o chefe da Intergang, e a gente viu que ele teve uma conversa diretamente com o John. E o John tentou até jogar aquela lá de tipo, cara, o que você quer de mim, entendeu? Não tenho nada a ver com você, nem com as suas coisas. Só que aí ele tinha fotos da armadura do John, ele viu que o John estava trabalhando com o Superman, e ele não queria que o John ficasse se metendo nas coisas dele, e muito menos ajudando o Superman, que isso podia acabar muito mal para a família do John desta terra. Aí a gente viu que o John pulou de lá numa cena muito Homem de Ferro, tenho que dizer que foi realmente uma cena bem Homem de Ferro, mas tá vendo? Quando a referência é bem feita, The Flash, a gente não reclama, Eric Wallace, tá vendo só? A gente aplaude porque a referência foi muito bem feita. Aí depois de tudo isso, ele conseguiu salvar a irmã dele, que foi por um fio, e depois ele voltou com tudo lá, enforcando o Bruno. E aí o Bruno ameaçou machucar o restante da família dele que morava por ali e também em outras cidades. E aí no caso o John não machucou ele e foi embora. Só que aí ele já conversou com o Superman e com a Lois sobre isso. Ele vai tirar umas semanas para conseguir proteger a família dele, tirar todo mundo de perigo, e aí ele e o Superman vão atrás dele para poder tirar satisfação e resolver essa questão toda. E aí, meus queridos, eu acho que vai ser nessa questão que o Lex Luthor, que tá mais do que confirmadíssimo nessa temporada, provavelmente vai aparecer. E uma outra coisa que a gente acabou descobrindo nesse episódio também foi como que a Intergang conseguiu o sangue do Superman. E foi por conta do próprio exército onde o pai da Lois trabalha. Porque quando o Superman ficou totalmente machucado, vulnerável e humano por conta lá da vilã na temporada passada, que sugou todos os poderes dele, eles acabaram pegando o sangue do Superman para tentar ajudar e também se preparar para situações que pudessem ser desagradáveis envolvendo outros kryptonianos no futuro. E obviamente que o Superman ficou pistola da vida com isso, não concordou e destruiu o sangue dele numa cena maravilhosa. Essa série tá com um roteiro esplêndido. Até mesmo episódios ou cenas que você percebe que são um pouco mais fracas, são muito bons.
E este episódio, ele não é nem um pouco fraco, ele pra mim, até agora foi o melhor episódio dessa temporada, na minha opinião, tá muito bom, e vamos esperar pra ver como é que vai ser o restante do desenvolvimento, né? E falando em desenvolvimento, pra finalizar, a gente viu que o Jordan finalmente ganhou o seu primeiro traje em batalha, né, por assim dizer, do avô dele. Eu confesso que eu tô louco pra ver um traje igual ao do Superman, né, azul, vermelho, amarelo, essas cores vibrantes, mas tudo no seu devido momento. Mas enfim, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui, e como eu falei pra vocês, Superman Lois está com um roteiro maravilhoso nessa terceira temporada, tem tudo pra ser uma das melhores, se não realmente a melhor temporada, mas eu vou fazer o possível pra continuar trazendo a cobertura completa desta série, e você me ajuda muito compartilhando o vídeo, deixando seu like e se inscrevendo, porque isso é muito importante. Só que mais importante que isso é eu saber a sua opinião, o que você achou desse episódio, você gostou, você não gostou, teorias, dúvidas e explicações são muito bem-vindas nos comentários, tá ok? Muito obrigado de coração a todo mundo que assistiu até aqui, um grande beijo pra todo mundo e até o próximo vídeo.